Vou. Provavelmente acho que eu vou ficar tranquilo, eu uso por esse tempo mesmo. É porque, como eu falei, quero apresentar algumas ideias aí, mas também poder ouvir, aprender um pouco. Eu tenho uma outra agenda também ao longo da tarde, né? Não vou poder ficar por todo o evento, né? Até as 4 horas, mais ou menos. Mas acho que vai ser um tempo bem válido aí para a gente trocar algumas questões. Bom, gente, eu antes exatamente assim de entrar, né, na questão das manifestações antirracistas, dando uma lida nos artigos aí, eu acessei alguns artigos assinados aí pelo Lucas, outras pessoas também, quem me enviou, inclusive foi minha orientadora aqui, a Caroline Bauer, que gosta bastante desse tema e acompanha as questões. Eu acho que é válido a gente tecer alguns comentários breves, assim, né? Algo que eu pensei que poderia denominar, assim, como essa relação, né, com o Wiki na história e a produção de história, assim, num sentido mais indisciplinado pela população negra, né? Porque eu vi vários elementos dentro desse debate também, que eu acho que poderiam se relacionar, né? A gente está falando de história pública, e nos últimos tempos, assim, né, no campo da historiografia, quando nós debatemos isso, né, história pública entra muitos elementos de como a gente corre atrás, né, enfim, de um avanço de outros segmentos, né, digamos assim, conservadores ou revisionistas históricos que têm se apropriado de alguns instrumentos e falado a grandes públicos a nível nacional, né, para milhões de pessoas, enfim. E eu acho que parte dessa discussão ela está vinculada com um atraso, né, da historiografia enquanto profissão e da academia também em reconhecer que a produção de história no nosso país ela nunca teve única e exclusivamente restrita aos muros da academia, né? Então isso fechou portas ao longo das últimas décadas, né? E de diferentes formas, né? A população negra, através dos movimentos negros, né, foi constituindo as suas perspectivas historiográficas, seus diferentes registros sobre esse período. Acho que no final eu vou tentar fazer uma relação disso que eu estou falando agora com o trabalho de vocês, porque, na minha opinião, para construir esse arquivo, para fazer essa pesquisa que vocês estão se propondo, também vão ter que levar isso em consideração sobre o que é o movimento negro hoje e o que são as manifestações antirracistas e a forma de se relacionar com elas. Mas, por exemplo, não tem como a gente não falar sobre a imprensa negra, né, e a sua história longínqua, que tem aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, um dos seus elementos mais longevos, assim, né, em termos de jornais e de formas de expressão, né, e isso é um dos aspectos que nunca teve diretamente relacionado, né, com uma produção acadêmica e que precisa ainda ser recuperado, né, no seu sentido, assim, sobre como foi importante para a nossa população, a maneira como se constituem esses registros, né? Por exemplo, semana passada eu participei aqui em Porto Alegre de um momento bem bacana, que foi uma homenagem que nós recebemos, né, como vereadores negros aqui em Porto Alegre, do Clube Negro Satélite Prontidão, que é uma associação que tem 120 anos de história, né, quase, e eu já tive a oportunidade de conhecer os registros deles, né, a forma como eles foram acumulando essa memória nos últimos anos. E só recentemente que isso se tornou objeto de pesquisa acadêmica, né? Outra questão que eu acho que a gente poderia falar, né, é sobre a questão do samba, da cultura, mas especialmente o samba, porque há 2 anos atrás, né, quando nós tivemos o Samba Enredo da Mangueira, que tratou sobre, dentre outras coisas, né, sobre Marielle Franco, sobre várias revoltas, né, que aconteceram na história do Brasil, mas que falava da história que a história não conta, né? Muita gente começou a trabalhar como se fosse uma novidade, né? Esse elemento, mas não, né? Nós temos décadas de ensino, décadas de reflexão
sobre a história da população negra e pobre do nosso país, que vem desde esse lugar, desde as escolas de samba. Eu estou até aqui com um livro que eu acho bem interessante, que é o Dicionário da História Social do Samba, que é escrito por dois historiadores bem disciplinados, né, que é o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas. Para quem não conhece, vale conhecer. O Ney Lopes, inclusive, recebeu um título de doutor honoris causa aqui na URGS há 3 anos atrás, eu acho. Eu tenho esse livro aqui até... 2017. Foi até autografado por ele, esse livro aqui. E à medida que ele vai contando o que seria a história social do samba, construindo esse registro, nós vamos vendo a maneira, né, fragmentada ou dispersa que a nossa população contava essa história lá desde a transição do período pós-abolição, certo? E está aqui hoje, né, nesse dicionário e tal, é uma produção que é válida nesse sentido. Outro exemplo, e ainda, né, na área da música, que agora virou livro também, né, esse aqui, né, dos Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, é um disco de 1997, que também é desenvolvido numa perspectiva do movimento negro, né, que é o hip hop. O hip hop ele é isso, né, uma expressão cultural, mas também um movimento de auto-organização. E nessas letras, né, que recentemente agora vi que está o Pedro, né, que é da Unicamp, aí viraram leitura obrigatória no vestibular da Unicamp, enfim, tem elementos da nossa história muito importantes, né? Se não fosse a música Diário de um Detento, por exemplo, pode ser que teria passado batido na história brasileira um massacre do Carandiru, ou nós temos vários exemplos, assim, né, que o hip-hop nos conta nesse sentido, né? Um outro que eu acho que é muito interessante, assim, de uma parada que a gente poderia chamar de, sei lá, uma literatura histórica, porque retrata um momento, né, da história do Brasil, é o Quarto de Despejo também, da Carolina Maria de Jesus, né, está aqui também o livrinho, enfim, algo que demorou agora, né, mês passado, se não me engano, ela ganhou um título de doutora honoris causa também. E o último exemplo que eu pego nesse sentido, que é mais... eu acho que esse ele é mais forte, assim, desde o ponto de vista da relação com a profissão historiador, né? É toda a obra do Clóvis Moura, né? Aqui eu peguei o Rebelião de Senzala aqui, mas o Clóvis Moura escreveu na década de 50 já, sobre as mobilizações negras na história do Brasil. E até hoje é uma questão na academia. Semana passada, salvo engano, a aula de abertura aqui do mestrado profissional de História foi sobre o Clóvis Moura, e foi a primeira vez que eu vi na URGS, em 11 anos já de universidade, primeira vez que eu vi a gente ter um debate sobre ele, dentro do ambiente acadêmico, assim, dessa forma, certo? E, então, assim, eu coloco esses aspectos, né, porque eles são importantes, eu acho, para pensar alguns dos elementos de debate hoje, né, dentro da disciplina aí, dentro da relação da Wikipédia com a história, né, dando uma olhada, até questionei hoje de manhã a Isabela ali se tinha alguns dados mais concretos, né, sobre a questão racial dentro do Wikipédia, né, eu vi que não tem tantos, mas tem a situação da África, né, que vocês chamam de gap, tem dados sobre a diferença de gênero, né, na produção, e tem uma constatação também sobre um caráter mais eurocêntrico, né, da Wikipédia. Eu dei uma pesquisada sobre alguns verbetes sobre a questão racial no Brasil, e eu achei interessantes, assim, achei densos, né, bem trabalhados, assim, tem um elemento do contraditório, enfim, né, bom, tem um verbete sobre o racismo reverso, né, não é negativo que exista, né, se é um debate da atualidade hoje, se é algo que está colocado na discussão pública, eu particularmente achei o verbete bom, de qualidade, né, ele diz o porquê que não é correto, ele explica algumas das questões, mas, enfim, dei uma olhada também em verbetes sobre manifestações que aconteceram no último período, sobre algumas mais ainda do período da escravidão. Acho que tem um espaço bem vasto, assim, para a gente trabalhar
esse tema. Mas, para isso, aí a gente precisa entrar, assim, né, nessa discussão sobre o que é o movimento negro hoje, né, para ver de que forma vocês, aí, como pesquisadores, vão voltar os olhares de vocês, né, para quem, né, para onde, de que forma, certo? Acho que se a gente tomar um parâmetro, assim, para pensar manifestações antirracistas, que é muito comum aqui no Brasil, né, que leve em consideração aquele padrão estadunidense, já seria bem equivocado, né? Já não seria um bom caminho. Né? O que é o padrão estadunidense, assim? É aquele tipo, né, de rebelião que, enfim, nós vimos muito nos últimos anos e que nós não observamos necessariamente dessa forma no Brasil, né? Então, não dá para tomar pela mesma régua, né? Nas manifestações de rua, de uma dinâmica que eu acho que está mais associada aqui no nosso país com até o que eu pesquiso, assim, né? Que é aquele período lá de junho de 2013, né? De um tipo de movimento social mais vinculado com a questão urbana. Eu sei que aí em Florianópolis também tem uma história bem intensa também, né? Da questão do transporte público, enfim. Né? Eu tenho essa visão, assim, ano passado eu fazia esse parâmetro até. Eu acho que aquelas manifestações por justiça por George Floyd, elas tinham uma forma de se desenvolver que era muito conectada com essa ideia da tática da revolta popular, na maneira como elas aconteciam, né? Revolta popular é essa dinâmica de mobilização social que foi desenvolvida muito pelo movimento passe livre, por outros segmentos, assim, né, mais de uma linha mais autonomista ou anarquista, mas que virou um método mais amplo também, né? Eu vejo muita semelhança nesse sentido. E num padrão, por exemplo, das manifestações antirracistas de Londres, de Paris, certo? No Brasil as coisas são um pouco diferentes. A gente poderia abrir todo um debate sobre isso, que eu acho que tem a ver com o caráter autoritário do nosso Estado, certo? E a forma como a violência se expressa aqui, né, com a nossa organização territorial, né, se pensar o lugar das periferias, né, dentro das nossas cidades, né, como que isso impacta, o peso do mito da democracia racial até os dias de hoje também, né, como um elemento muito pesado, né, como é a ideologia da elite brasileira. Né, eu não tenho dúvidas assim de afirmar isso. Acho que é a ideia central, né, de sustentação da elite brasileira, da burguesia nacional. Então, são algumas questões. Nesse sentido, assim, o que eu acho? Tem que buscar uma definição, e aí eu parto, assim, do próprio Clóvis Moura. Ele tem um texto que é bem interessante, da década de 80, ainda, que se chama Organizações Negras. Algum tempo atrás ele estava disponível na internet, ele é de um livro, mas dá para se catar bem, talvez no Scribd ali, em algum outro lugar ainda acha ele. E ali ele faz uma definição bem ampla sobre o que é o movimento negro na nossa história. Então ele fala da imprensa negra, das manifestações no entorno da religiosidade negra, né, nas suas diferentes formas que ela toma Brasil afora, as organizações culturais, que são um espectro bem amplo também dentro do movimento negro, as organizações comunitárias, certo, dentro das periferias, né? O movimento de mulheres negras, mais estruturado, a época que ele escreveu o texto ainda não tanto da forma como a gente conhece hoje, mas já estava colocado como uma perspectiva também, né? E o que ele chamava, que eu acho que se vincula mais com a dinâmica do debate aqui, tem outras questões que ele vai abordando, mas que se vincula mais, que eram os movimentos de reivindicação política negra, que aí tomavam essa forma, né, como arma central da sua aparição das manifestações. Ele escreveu esse texto na década de 80, tinha alguns anos depois da criação do movimento negro unificado, né? E aí é um parâmetro para pensar desde o ponto de vista historiográfico, porque o movimento negro unificado ele foi criado em 78, 8 de julho de 78. E ele é um marco porque foi utilizado, né,
essa tática de aparição, né, da manifestação de rua, né, e as imagens daquele dia. Uma vez eu até fiz um trabalho na faculdade com a professora Caroline Bauer, que era da reconstituição de um dia. E eu reconstruí esse dia, o dia 8 de julho de 1978, a partir de imagens, a partir de fotos que eu tive acesso, outros documentos também, né, de bibliografia, enfim, mas a partir das fotos, falando sobre o que tinha sido esse dia na história. E, de fato, foi uma inflexão, porque havia movimento negro durante a ditadura, se organizando de diferentes formas. Tem um trabalho muito bacana sobre o movimento black e o soul music no Rio de Janeiro, né? Funk soul music no Rio de Janeiro, São Paulo e vários outros lugares. Tem as organizações culturais, tem todo o debate do movimento comunitário, da participação negra na luta armada, em outras formas de organização vinculadas com a esquerda e tal, mas aquele dia foi o dia da ação de rua, né, do protesto, do movimento político em si. E aí isso constituiu uma diferença interessante, né. Então, esse foco, assim, né, no que se chama dos movimentos de reivindicação política, né, aquilo que o Clóvis Moura fala, hoje já está bem mais ampliado, né, do que só naquele momento lá o que era o movimento negro unificado. Acho que toma se constitui uma cultura, na verdade, né, de mobilização e de protesto negro no Brasil, que está muito mais ampliada hoje, né. Uma das características do movimento negro na atualidade é uma fragmentação, digamos assim, né, de organizações, de coletivos. Não sei se fragmentação é a melhor palavra, né, porque ela já remonta a um elemento de divisão, assim, política, mas uma dispersão, né. Tem muitos tipos de organização de movimento negro hoje no nosso país, de diferentes formas. Várias coletividades que estão organizadas e que usam, né, desse meio, assim, digamos assim, do protesto, digamos, né, da marcha, do mobilização, etc., e estão espalhados aí, bom, não necessariamente naquilo que a gente conhece, assim, necessariamente como um movimento antirracista, né. Eu tenho, por exemplo, cada vez que eu participo de alguma mobilização com o movimento de luta pela moradia, aqui na cidade de Porto Alegre, e que faz muito trancamento de rua, que faz muita mobilização assim, desse formato, né? Que pega o seu cartaz, que escreve, que isso, que aquilo. Nós estamos diante de uma base social negra. Então, essa sensibilidade, eu acho que na pesquisa, ela também é importante, né? O movimento negro, de maneira mais ampla, tudo aquilo, toda aquela ação, aquela forma de organização que contribui para que a gente remova, né, os obstáculos que existem para o desenvolvimento, né, da população negra de maneira equânime, democrática, enfim, humana, né, no nosso país, para pegar uma definição, digamos assim, do que o Florestan Fernandes usava lá para discutir o tema da inserção desigual de negras e negros, né? Tem a ver com isso, a remoção dos obstáculos em todas as esferas, certo? Então, a gente vai identificar movimento negro aí também, né? Então, digamos assim, eu acho que o trabalho de vocês, se a gente olhar por essa perspectiva, ele se constitui como uma coisa bem grande, assim, né? Bem ampla, bem, bem geral, né? Porque vai se relacionar com coisas diretamente voltadas a isso e também não, né? Isso é uma questão bem importante. Tem um debate aí para a gente ir vendo, né? Para colocar numa perspectiva mais. Né? Os historiadores às vezes, né, agora estão sendo obrigados a fazer isso, mas num método mais tradicional, assim, não é muito comum os historiadores ficarem ali fazendo elucubrações assim sobre o futuro, né? Digamos assim. Mas eu acho que para pensar o trabalho de vocês isso é bem importante, porque tem uma mudança no movimento negro brasileiro do último período. As manifestações ali que aconteceram no ano passado, por exemplo, contra o assassinato do Beto no Carrefour,
já eram num outro espírito, né? Tem uma nova geração surgindo que se relaciona muito com esses fenômenos a nível internacional, que é muito formada pela internet também, né? Que não tem necessariamente um filtro naquilo que desenvolve, naquilo que pensa através de organizações negras, e sim pelo que circula, né? Pelo que está rolando nas redes sociais. Então, pode ser que isso constitua um formato diferente daqui para frente, né? Para o tipo de manifestação que a gente vai vir a se deparar e a forma como elas vão ser registradas, como elas vão ser pensadas também, né, num ambiente como a Wikipédia. Acho que isso é uma questão interessante, assim, para a gente pensar. Pô, passei já. Não, para finalizar, então, acho que eu já coloquei vários elementos aí para... Espero, né, que tenha colocado alguns elementos aí para a gente refletir. Eu só vou fazer uma menção a um trabalho que eu uso na minha pesquisa de mestrado, que se chama Grafias de Junho. É um projeto bem interessante. Ele é desenvolvido por pesquisadores. Eu posso confirmar depois. O meu parceiro que faz essa pesquisa é o Roberto Andras. Ele é mineiro, é de Belo Horizonte, mas eu acho que ele está na USP agora, salvo engano. Mas é um projeto interessante porque ele cria uma narrativa de junho de 2013, única e exclusivamente, né, baseada nas fotografias. Então, são milhares de fotografias de todo o Brasil que estão nesse projeto. E a partir daí a gente tem um material de pesquisa gigantesco para extrair conclusões. Né? É muito diferente agora, né? Pô, se olha para a época da ditadura, nós temos as fotos daquele momento, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um faz a sua foto no protesto. E se a gente quiser ter um olhar, né, científico para a parada ali, numa selfie desapercebida ali que alguém tira para colocar numa manifestação, a gente pode achar um detalhe muito importante de alguma coisa que está acontecendo. De, sei lá, de um negócio que está escrito numa parede, numa camiseta, de um P2 que está filmando uma manifestação, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. A gente pode fazer isso. E esse material do Grafias de Junho, ele é muito interessante. Ele dá sustentação, inclusive, para interpretações da qual eu sou partidário, digamos assim, né? Pensando também desde o ponto de vista acadêmico, assim, que não, né, não cabe a nós a neutralidade, né, bem pelo contrário, né, e sim uma objetividade. Então, olhando essas fotos, bom, nós chegamos à conclusão, em todo o acervo dele, de milhares de fotos, que a quantidade de mensagens de ódio nos cartazes que estavam contidos ali naquelas manifestações é muito pequena. Muito pequena. Não chega nem a 100, bem menos do que isso. Para a discussão sobre se lá, a gente de 2013 já era as manifestações reacionárias, né, as manifestações pró-ditadura, etc. Não se encontra nada disso nesses cartazes. Então, para a gente ver como é interessante assim, organizar o debate a partir dessa perspectiva. Acho que aí tem um bom parâmetro assim, para a gente discutir algumas coisas. Acho que é isso, gente. Passei já do meu tempo, mas espero que tenha contribuído.